A Bíblia é um livro repleto de histórias que transcendem o tempo. Entre suas páginas, encontramos relatos de eventos tão extraordinários que, mesmo após milênios, continuam a desafiar a lógica humana. Hoje, vamos explorar 8 milagres bíblicos que a ciência ainda não conseguiu decifrar. Prepare-se para uma jornada que vai desde as profundezas do Mar Vermelho até os mistérios da vida após a morte. E no final, você vai descobrir por que alguns desses eventos continuam sendo um enigma até para os maiores especialistas do mundo. 1. A abertura do Mar Vermelho. Imagine a cena. Um povo inteiro escravizado, fugindo sob a mira de carruagens e soldados armados. De repente, Moisés ergue seu cajado e algo impensável acontece. O mar se divide, criando um caminho de terra seca no meio das águas. Os israelitas escapam, mas quando o exército egípcio tenta persegui-los, as águas retornam com força avassaladora. Cientistas propuseram teorias como ventos extremos ou fenômenos de maré. Em 2010, um estudo da NASA até sugeriu que ventos de 100 km por hora poderiam empurrar as águas em certas regiões rasas. Mas como explicar que esse acaso aconteceu exatamente no momento em que Moisés ergueu o cajado? E como as águas se fecharam precisamente quando os egípcios entraram no caminho? A precisão desse evento desafia qualquer explicação natural. 2. A ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Seu corpo já estava envolto em faixas e o túmulo selado. Mas Jesus, em um dos milagres mais chocantes, ordenou: Lázaro, venha para fora. E ele saiu, vivo. A medicina moderna define a morte cerebral após 3 minutos sem oxigênio. Após 4 dias, o corpo entra em decomposição irreversível. Como células mortas, tecidos destruídos e órgãos paralisados voltaram a funcionar. Nem os avanços da reanimação ou criogenia explicam isso. Para piorar o mistério, o Evangelho relata que Lázaro não apenas voltou à vida, mas viveu normalmente por anos após o ocorrido. Como? 3. A multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava cercado por uma multidão faminta, 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimentou a todos. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Alguns sugerem que as pessoas compartilharam seus próprios alimentos secretamente. Mas como explicar que após a partilha, houve mais comida no final do que no início? Matemática simples mostra que mesmo que todos dividissem, seria impossível gerar excedentes. Além disso, os relatos bíblicos destacam que a multidão testemunhou os pães se multiplicarem nas mãos de Jesus. Foi um truque? Ou uma redefinição das leis da matéria? Presto, o sol parou no céu. Durante uma batalha crucial, Josué pediu a Deus que o sol e a lua parassem. E assim aconteceu. O dia se estendeu por cerca de 24 horas, permitindo a vitória de Israel. Astrônomos já especularam sobre um dia perdido nos cálculos cósmicos, mas a NASA nega essa lenda. Uma teoria sugere uma refração atmosférica que iluminou a Terra por mais tempo como um efeito óptico. Outros falam de um ajuste na rotação terrestre, mas parar um planeta em movimento exigiria energia equivalente a 1 trilhão de bombas atômicas. Como algo assim não destruiu a Terra? E por que não há registros de cataclismas globais naquela época? 5. A concepção imaculada. Maria, uma jovem virgem, engravidou sem relação sexual. A ciência conhece a partenogênese, comum em espécies como lagartos e abelhas. Em humanos, porém, é impossível. Nosso DNA exige material genético masculino e feminino. Mesmo a clonagem moderna, como a ovelha Dolly, requer manipulação laboratorial. Como um embrião humano se formou espontaneamente? E como Jesus nasceu, sem defeitos genéticos, já que a partenogênese em mamíferos costuma gerar anomalias? Para a teologia, é um sinal divino. Para a ciência, um paradoxo sem solução. 6. Corpos incorruptíveis. Santa Bernadette morreu em 1879. Quando seu corpo foi exumado décadas depois, estava intacto, pele flexível, órgãos preservados, sem odor de decomposição. O mesmo ocorreu com São Vicente de Paulo e outros santos. A ciência investigou,
Não havia sinais de embalsamamento ou condições ambientais especiais nos túmulos. A decomposição é um processo natural inevitável, mas nesses casos parece ter sido pausada. Alguns falam de bactérias desconhecidas ou composição química do solo, mas nenhuma teoria explica por que apenas corpos de certos santos permanecem assim, por séculos. 7. As pragas do Egito. De acordo com o Êxodo, 10 pragas assolaram o Egito: rios em sangue, invasão de rãs, pestes, trevas e morte dos primogênitos. Cientistas tentaram vincular isso a fenômenos naturais, como erupções vulcânicas ou proliferação de algas tóxicas, mas a sequência e o timing das pragas são suspeitos. Por exemplo, uma alga vermelha poderia explicar o sangue no Nilo, mas como isso levaria a rãs fugindo das águas, depois a pestes em animais e, finalmente, à morte seletiva de primogênitos? A coincidência de tantos desastres em cadeia, seguindo uma narrativa simbólica, é estatisticamente improvável. 8. Jonas e o grande peixe. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Biólogos sugerem que ele poderia ter sido engolido por um cachalote cujo estômago tem uma bolsa de ar. Mas mesmo assim, a sobrevivência seria impossível. O suco gástrico causaria queimaduras químicas e a falta de oxigênio levaria à morte em minutos. Além disso, Jonas foi vomitado em terra firme, são e salvo. Como um humano sobreviveu a um ambiente tão hostil? E por que o relato menciona que ele orou dentro do peixe, sugerindo consciência plena durante o episódio? Conclusão: esses 8 milagres nos lembram que há fronteiras entre a ciência e o mistério. Mesmo com toda a tecnologia, alguns eventos permanecem como quebra-cabeças sem peças. Será que um dia entenderemos como o Mar Vermelho se abriu ou como Lázaro voltou à vida? Ou esses relatos são um lembrete de que alguns segredos estão além do nosso alcance? Deixe nos comentários qual desses milagres mais te intriga. E se você acredita que a ciência um dia desvendará esses mistérios, ou se eles sempre pertencerão ao reino do divino. Não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que ama mistérios antigos.